Olá, e vamos iniciar a nossa terceira parte da aula número 5 dessa série de workshops de vetor. Nessa última parte, já com um trabalho colorido, ou seja, com um trabalho flat, né, com as cores sólidas, como nós podemos mostrar aí, né, nós iremos fazer a parte de meio tons, né, ou seja, estabelecer tanto as sombras quanto os spots de luz. E aí, nesse caso, como que nós vamos trabalhar? O ideal é que a gente desenhe essas sombras, que a gente faça massas dessas sombras, né? Uma vez que nós já temos a cor flat e o traço, né, propriamente dito. E aí, no caso, como que nós podemos trabalhar? Existem algumas formas que são interessantes de trabalhar no Illustrator. Uma delas é você fazer a sombra com 90% de preto e você vai mensurando a opacidade. Quando você faz isso, é uma maneira de você colocar todas as cores e sombreamentos. Outra forma é a de você criar linhas, criar massas e você vai agregando um pouco mais de preto, né? Ou você vai agregando um pouco mais de cores relacionado à cor chapada. Tá? Então vai depender muito do estilo que você quer. O que é mais importante? Que você desenhe fechando todas as áreas, né? E que você vá observando na fotografia onde tem áreas de meio tons. Quais são os cuidados que você vai ter que ter? A sombra, ela não pode ser uma coisa tão forte, né? Porque senão eles acaba se confundindo sombras com manchas. E essa não é a nossa intenção. Então você vai ter que pensar num sombreamento que fique nesse limiar, né? Essa forma, na hora de você colorir, que fique no limiar entre uma mancha e um sombreamento propriamente dito. Obviamente, você vai ter que tentar fazer uma cor menos saturada. Quanto menos saturada, menos com cara de mancha vai ficar. Tá? Então reparem que a gente vai utilizando, vai criando as massas e por enquanto eu vou utilizando o cinza. Agora é lógico, eu vou ver se isso funciona ou não. O Illustrator ele tem uma pequena diferença em relação ao Photoshop quando a gente pensa nesse tipo de sombreamento. No Photoshop funciona muito bem, você pode sombrear dessa forma, né? Só que no Photoshop a gente coloca geralmente uma camada no modo de mesclagem, né? Que é no modo Multiply, né? E no Illustrator não acontece isso, você não tem modos de mesclagem no Illustrator, ou na maioria dos softwares vetoriais, você não tem um modo de mesclagem. Então o que acontece? Aqui nós vamos ter que trabalhar essas sombras improvisando essa mesclagem, que pode ser por opacidade ou então nós vamos fazendo essa mescla de cores da qual eu falei. Outra coisa também importante, para você não perder muito tempo, como as sombras num desenho mais realista é como se fosse marcação de mapas, digamos assim, você vai utilizar a ferramenta lápis e não a ferramenta Pen Tool. Tá? A ferramenta Pen Tool ela é interessante para formas da qual necessita uma exatidão, da qual necessita um formato muito bem delimitado. Não é o caso dessas sombras. Essas sombras elas têm que ter mais movimento. Então, se você utilizar o lápis, você vai obter esse movimento a mais. É importante destacar que o Illustrator, ou a arte vetorial por si só, ela já tem uma natureza de ser uma arte mais dura. Ela não tem como característica uma arte da qual tem muito movimento. Então, para amenizar um pouco essa dureza, digamos assim, do desenho, você utiliza a ferramenta lápis, que aí você vai ter um resultado mais satisfatório. Outra coisa também é entender que essa interpretação de sombras ela é muito subjetiva. Se vocês olharem o sombreamento que eu estou fazendo, eu me baseio muito nas
diferenças de tonalidades que eu vejo dentro de uma foto. Mas não necessariamente eu estou fazendo um caminho fidedigno. Não necessariamente eu estou desenhando exatamente o que eu estou vendo. Eu tento fazer esse mapeamento, essa linha mais quebrada, porque ela me interessa esteticamente. Ela me interessa enquanto um grafismo. Mas não necessariamente é exatamente o que eu estou vendo. Então não se preocupe na hora de você interpretar a sombra se ficar muito diferente do que eu estou fazendo aqui na videoaula. Isso não é relevante. O que é importante, e isso é realmente importante, é que você coloque as áreas, as massas de sombra nas áreas certas. Isso é o mais importante. E que você não sature tanto a sombra da figura. Que você não crie um contraste tão forte a ponto da pessoa questionar se aquilo é uma sombra de fato ou se é uma mancha. Tá? Obviamente você poderia fazer todo esse sombreamento com preto. Tá? E aí a gente esquece a história de cor flat e tonalidades secundárias, tonalidades que vão fazendo um curso análogo, né, à cor flat. Você pode fazer tudo com preto. Existem centenas de ilustrações muito bem sucedidas da qual a sombra ela fala mais alto, né, da qual a sombra ela agrega uma área maior no desenho. Por exemplo, o gênero noir é muito conhecido por ter muito mais sombra do que cores. Mas o objetivo desse trabalho, nesse daqui, é tentar pensar as cores, né, e os seus tons análogos. Então, por isso que nós estamos fazendo e pensando nessas áreas. Na verdade, a gente está tomando uma decisão mais difícil, né? Porque o noir, por mais complexo que seja a ideia de luz e sombra, você vai trabalhar preto, branco e talvez uma ou duas cores. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar diversas cores, né? Em diversas tonalidades, em diversos contextos. Então, é um pouco mais difícil esse trabalho, tá? Mas, obviamente, vai depender muito da sua direção de arte, vai depender muito daquilo que você quer para o seu trabalho. Então, veja, pessoal, que eu vou fazendo as demarcações. Essas demarcações elas vão poder ser deletadas depois, se você quiser. Ou seja, você não precisa desenhar tudo aquilo que você está vendo. É que a gente está tentando fazer um trabalho um pouco mais técnico, né? Dentro dessa estrutura que nós temos de 20 a 30 minutos. Né? Mas não há essa necessidade de marcar tudo isso. Muitos desenhistas teriam marcado só as partes realmente mais escuras. Tá? A gente está marcando as partes mais escuras e partes de meio tom, nesse caso. Mas você poderia só marcar a parte realmente mais escura. Isso também iria funcionar muito bem. Tá? Veja que a gente vai trabalhando as áreas, vai trabalhando essas demarcações. Realmente é um trabalho de estudo, né? Uma vez que nós não estamos desenhando copiando, ou seja, a gente não deixou a foto de lado e está desenhando, a gente está fazendo uma demarcação. Então a gente está fazendo esse estudo de como os pigmentos eles se comportam, né, dentro de uma fotografia, dentro de uma estrutura mais realista possível. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um desenho, a gente faz uma sombra, por exemplo, reta. E como vocês podem ver, os pigmentos eles não têm uma forma reta, pelo contrário, eles têm uma forma a fim de modelar o rosto. Então, eles têm como se fosse uma espécie de mapeamentos, né? E isso é muito bom para nós, para quando a gente for fazer um desenho de cabeça, um desenho de imaginação, a gente lembrar que o sombreamento ele possui uma característica distinta daquela simplificação, né? Daquela simplificação de desenhar arredondado ou desenhar só uma parte reta, um rosto. Eu vou pôr uma lanterna para ver onde é que fica a sombra e a luz. Nós sabemos que quando nós tiramos uma foto, quando nós pegamos uma imagem da vida real, existem diversos spots de luz, né? Desde a iluminação natural até a iluminação artificial,
né, de lanternas e spots de luz, mas nós temos diversos focos de luz. Então aquele conhecimento sobre luz e sombra, aquele conhecimento trivial, né, ou do senso comum, muitas vezes ele perde o sentido quando nós lidamos exatamente com o real. Por isso, destacamos, né, a importância do estudo do sketchbook, né, que é o estudo de observação. Por isso que é fundamental você sair na rua, você desenhar, de repente você desenhar um amigo, ir num barzinho, uma cafeteria, você desenhar as pessoas ou desenhar situações, porque aí você vai ter uma noção exata de iluminação, né? A iluminação natural, a iluminação da vida real, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do artista. Bom, pessoal, reparem que eu estou fazendo tudo numa camada só, né? Se tem uma coisa que eu gosto muito no trabalho do Illustrator, é a organização, né? Então, é muito importante que você faça todos os blocos em camadas distintas, né? Então, por exemplo, a cor flat eu fiz numa camada, o desenho foi feito em outra camada. Isso é uma maneira de você organizar. E assim, fiz o mesmo em relação às sombras. Algumas pessoas fariam a sombra do rosto numa camada, a sombra da roupa em outra camada. Aí é uma questão mais de preferência. Mas, sem dúvida nenhuma, eu não faria uma camada da qual teria sombra e cor flat na mesma camada. Isso não fica legal, não fica organizado. Bom, pessoal, olha aí a sombra, né? Eu coloquei aí um 70% de preto, tá? Pra gente poder fazer as marcações. Então, para trocar a cor é bem simples. Agora, né, a gente pode fazer com os conta-gotas ou podemos baixar a opacidade. Aí vai depender muito do que você quer, digamos assim, tá? Eu só vou complementar agora as sombras que naturalmente não aparecem no recorte da fotografia. E aí nós vamos começar a fazer o trabalho. Lembrando que eu estou fazendo esse mapeamento, né, esse sombreamento mais técnico, mas como um estudo pessoal mesmo. Não há necessidade de fazer esse mapeamento dessa forma aí, tá? Olha aí como é que ficou o desenho com a sombra, né? Obviamente essa sombra está muito saturada, está muito forte. Então a gente vai agora trabalhar essa sombra de uma forma melhor, né? Então veja, ó, quando a gente abaixa a opacidade, ela dá um resultado. Para algumas coisas funcionam bem, para outras não. Veja que a roupa ficou como se ela fosse mais clara, né? Já no rosto funcionou bem. Então você vai ter que usar esse bom senso, né, para ir transformando naquilo que te interessa mais. Então essa é uma forma, tá, de você fazer o sombreamento e depois você vai ajustando. Outra é você pegar essas massas e uma por vez você ir pegando conta-gotas e você vai escurecendo, vai melhorando a cor, vai transformando a partir daquilo que você quer. Professor, dá para fazer tudo em preto? Volto a dizer, dá. Agora vai ficar bastante carregada a imagem. Se a ideia é fazer algo no ar, aí eu recomendo. Se não, talvez você possa fazer algumas partes em preto, tá? Então vamos lá. Mostrei um modo para vocês, né, que é baixando a opacidade. Agora eu vou mostrar para vocês utilizando o conta-gotas, tá? Então, pegando o conta-gotas, eu deixo na cor da pele e agora eu vou escurecer um pouco. Eu vou deixar ele em torno de 30% a 40%. Veja que aí já adquire uma outra tonalidade o trabalho em si, tá? Agora tomar cuidado também para não deixar uma mancha. Veja que eu deixei um pouco mais escuro e depois eu vou ajeitando com a opacidade. Então eu faço um meio trabalho aí, ó. Veja que ele está muito mais uma tonalidade análoga do que necessariamente uma mancha. E agora ele se encaixou bem com a cor da cor flat,
né? Outra coisa também que você pode fazer são alguns ajustes, né? Porque eles são importantes. Então, a minha sugestão é que você respeite o que a gente dá o nome de luz refletida. Então, você vai acertar com a setinha branca algumas áreas, né? Para que a sombra não fique ou fora ou dentro da forma, né? Você tenha uma unidade nisso, tá? E aí você vai ajeitando com as setas brancas, dando o melhor toque possível, o melhor acabamento possível, tá? Veja que a massa entrou bem, né, na cor flat. Agora você só vai fazendo alguns pequenos ajustes, ok? Bom, pessoal, faltam só 10 minutos para a gente terminar o nosso vídeo. A gente vai concluir dentro da nossa premissa de 20 a 30 minutos, né, cada vídeo. Lembrando que esse vídeo foi dividido em 3 partes, porque é uma arte um pouco mais extensa, um pouco mais complicada. A minha sugestão é que você estude passo a passo, vá fazendo de repente um primeiro estudo durante uma semana, semana 2 você faz isso, semana 3 e assim sucessivamente. Você pode fazer diversos personagens, né? Você pode fazer diversas cores flat e depois você ir trabalhando o sombreamento, tá? Então veja, ó, que nessa técnica que eu estou fazendo, eu posso até, né, aumentar, diminuir a opacidade, porque tem algumas áreas que são mais escuras do que outras. Então isso, inclusive nisso, ajuda, tá? Que é diferente um pouquinho do Photoshop, né? O Photoshop ou um software bitmap, essa troca de cores, às vezes ela pode resultar num redesenho, ou você tem que fazer uma seleção a mais, dá um trabalho. No caso do vetor, você só clica na massa e você já troca a cor. E isso é muito interessante também, tá? Bom, pessoal, a gente vai fazendo os últimos ajustes, né? Também uma coisa que é interessante, que é importante, né? É o de você fazer alguns recortes. Você pode utilizar, por exemplo, algumas áreas, e aí você pode utilizar o Pathfinder, como a gente fez agora, só para ter algumas áreas diferentes, né? Para fazer essa metade. E o que é mais importante, tentar usar esses elementos de solda e de quebra para você poder brincar um pouco mais com as tonalidades análogas do seu trabalho. Veja que a gente fez isso no rosto e agora a gente vai tentar finalizar a jaqueta e a camiseta do personagem, tá? A mesma coisa, evitar de fazer uma cor tão saturada, então você escurece, você acerta, mas depois você vai baixando um pouquinho mais ou a opacidade ou a força da sua cor, para que ela vá entrando e não vire uma mancha, vire sim uma tonalidade análoga de fato, tá? Então veja o quanto o sombreamento ele é interessante, né? Ele realmente ele faz com que o trabalho enriqueça. E aí, para finalizar, o que é interessante é você criar uma outra camada só para fazer os spots de luz, tá? É óbvio que os spots de luz eles são ainda muito mais opcionais do que a sombra. Se vocês pegarem, por exemplo, projetos de animação 2D, geralmente você vai ter a cor flat e você vai ter a sombra. Nem sempre tem a iluminação. Porém, qual que é o objetivo desse vídeo? Qual que é o objetivo dessa videoaula? É de você estudar fundamentos. Então, nós vamos fazer alguns spots de luz aqui. E a foto de referência, ela tem spots de luz muito bem definidos. Então, nós vamos trabalhar isso também. Como funcionam os spots de luz? Da mesma forma que o sombreamento. Vocês vão fazer uma massa com lápis, né? E aí, nesse caso, a gente recomenda que você utilize o conta-gotas e você vai iluminando e baixando a opacidade, tá? Eu acho que fica muito mais interessante
do que você usar, por exemplo, tonalidades de cinza, tá bom? Já fica mais fácil de você trabalhar esse spot de luz. No caso do spot de luz, ele não precisa ser tão suave. Isso é importante destacar, porque é um spot de luz, né? Então, não há essa preocupação de virar uma mancha, por exemplo, tá? Porque além da gente ter a cor flat, além da gente ter o sombreamento, quando a gente olha essa massa mais clara, a pessoa já vai entender que ali existe um spot de luz. Tá? Se fosse apenas a cor flat e o spot de luz, aí eu recomendaria que fizesse um pouco mais clara, mais fraca a transição, não fosse tão saturado. Mas nesse caso, eu acho que dá para fazer uma saturação boa aí, tá? Uma coisa que você vai ter que ter cuidado é o seguinte, aí você vai fazer, você tem que saber o que você quer aí no caso. Por exemplo, você vai fazer o spot de luz, diferentemente da sombra, que você faz uma luz refletida, ou seja, você coloca as massas de sombra para dentro da cor flat ou da massa flat, o spot de luz, o interessante é que ele saia dessa moldura da cor flat que você fez. Porque se é um spot de luz, ele tem que sobrepor a cor flat. Então isso vai ficar muito mais interessante. E aí você vai com a setinha branca fazer todo o trabalho, enche um pouco de volume o seu desenho. Então procure utilizar a setinha branca depois para você fazer os ajustes necessários. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que a recompensa é grande. Então veja que a gente já está finalizando o trabalho, já está fazendo os spots necessários, né? Volto a dizer, eu estou fazendo um pouco mais esses spots, eu estou trabalhando um pouco além, exatamente por ser um estudo, né? Então estou exagerando um pouco nesses spots, não há necessidade de fazer tantas massas, né? Mas eu acho que vale a pena quando o objetivo é um estudo. Tá? Mas num dia a dia, num quadrinho, numa ilustração, dá para você fazer menos. Até porque em ilustração o seu intuito é de comunicar, não é nem de mostrar um virtuosismo. Então vale a pena você às vezes comunicar com menos, mas comunicar de maneira adequada, de maneira correta. Veja que a maioria dos spots de luz estão situados, né, na região dos olhos. Né? Interessante que o maior spot de luz é onde tem mais sombra. Né? Vocês podem observar isso. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não tem essa percepção. Se a gente for desenhar de cabeça, talvez a área que tenha mais sombra, a gente não opte por fazer um spot de luz. A gente acha às vezes que a parte mais clara seria a outra, né? Seria a outra parte, a parte que não tem tanta sombra. Então, até nisso é interessante você fazer esses estudos e depois você fazer algumas reflexões para quando você for desenhar de cabeça, esses detalhes você não esquecer. Nem sempre você vai ter uma referência fotográfica à disposição. Muitas vezes o que você vai ter vai ser o seu banco de memórias, né? Então é interessante também aí você tomar esse cuidado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa terceira parte. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Tá? Toda semana nós temos um workshop novo, então se inscreva no canal. Se você gostou, curta. Se você achou que ajudou, curta o vídeo, que isso nos ajuda bastante. Se você tiver sugestões de novos workshops, de temas, não deixe de mandar sugestões aqui nos comentários. E espero que tenha ajudado bastante a vocês essa série de workshops do universo vetorial, que é muito interessante, é muito bacana, e que se você explorar, tem um nicho de mercado
muito vasto, com múltiplas possibilidades, tanto no universo da impressão, como no universo da web e animação. Então, desde já, pessoal, o meu muito obrigado.